Muito boa noite, que alegria, nossos encontros de todas as terças-feiras aqui na TV Max com o nosso Max Esporte. Programa especialíssimo, programa maneiro, bacana, legal, sensacional, extraordinário, com muitas atrações para você, nesses nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco meia-noite e quarta-feira, às 6 da manhã. Olha só o que tem pra gente hoje, tanta coisa, uma entrevista maravilhosa. Primeira mulher a ganhar medalha de ouro, dupla, vôlei de praia. Nossa Sandra Pires, primeira porta-bandeira em Olimpíada. Ela é show, ela é 10, vai contar muita coisa pra gente aqui no nosso Max Esporte. E tem uma surpresa para ela, hein? Uma surpresa para Sandra e para vocês também. E comigo sempre tem o Paulo Bizarro, o Paulo César Oliveira, Marcos Bigu, Marcelo Barbosa e Jaime Luiz. Programa imperdível. E para fazer o programa comigo, os meus 4 mosqueteiros. Tá aí na tela para você o nosso Otávio Bocão, Sérgio Américo, Ursão do Vral, o querido Carlos Borges e o ponto de equilíbrio do programa, ele, Jorge Ramos. Você sabe, sempre com a participação e oferecimento de ACM, muito mais que uma academia, e REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito mais barato. E dando o pontapé inicial no nosso programa desta terça-feira, que está recheado, maravilhoso, sensacional, o nosso querido Jaime Luiz, o mais respeitado cronista, jornalista português do Brasil e sabe tudo sobre o futebol europeu. Tudo bem, Jaime? Tudo tranquilo, querido amigo? Tudo bem, Mazela, tudo bem, estamos aí, um abraço para os amigos e temos cheio de notícias hoje. Então não vamos perder tempo, hein? Não vamos perder tempo. Eu começo com você hoje, você está tão elegante, Carlos Borges, que eu vou começar com você. Boa noite, meu querido Borges. Boa noite, meu querido Mazela, boa noite, pessoal do Max Esporte. Jaime Luiz, afinal, os campeonatos da UEFA vão ser reiniciados? Vão acontecer ou não vão? Bom, vão acontecer, a UEFA vai decidir amanhã a fórmula, porque vai modificar a disputa. Isto porque o coronavírus atrapalhou, a final seria na Turquia, não será mais. Possivelmente uma cidade vai ser escolhida entre Madrid, Munique e Lisboa. Dizem os jornais, ainda ontem eu li um jornal espanhol, que dizia que a cidade escolhida será Lisboa. Por quê? Porque Lisboa tem todas as condições, 2 grandes estádios, muitas condições para alojar várias equipes que ficarão em Portugal disputando a competição. Acho que não sei ainda ao certo o que eles vão resolver, mas eles vão um quadrangular, um mata-mata, vai mudar. Isto porque envolve também verbas altíssimas de publicidade. A Liga dos Campeões oferece sempre muitas vantagens aos clubes e eles querem justamente tirar os clubes do sufoco que o coronavírus os colocou. Não só a Liga dos Campeões, como também a Liga Europa. Isto em agosto. Amanhã teremos a solução. Amanhã, então, amanhã também como quarta-feira, vamos ter a resposta, então, dessa questão levantada pelo querido Jaime Luiz. Falando em mudanças, eu vou tirar o Ursão do Vral, nosso Carlos Borges, e está ele com uma vistosa camisa escura, contrastando com o fundo branco. Ele, Sérgio Américo. Fala, Serginho! Aquele abraço, boa noite para você, Mazela, para a galera ligada na TV Max, no Max Esporte, e boa noite para o nosso amigo Jaime Luiz. Ô Jaime, me tira essa dúvida, qual é o jogador do Fluminense que é pretendido por clube francês? Olha, meu querido Sérgio, um abraço. O garoto é o Marco Paulo, né? Marcos Paulo tem 19 anos, é neto de portugueses, tem a cidadania portuguesa, já jogou na seleção sub-20 de Portugal, despertou interesse na França, no caso, o Olympique de Marseille. O deseja o jogador do Fluminense. Está fixado o passe em 10 milhões de euros e as negociações estão bastante adiantadas. E com relação ainda ao Fluminense, uma notícia que circulou
que o Thiago Silva poderia voltar para o Brasil. O Thiago Silva vai ficar livre ao final deste mês, mas não vai voltar para o Brasil. Tem muitas propostas, principalmente da Inglaterra. E eu acredito que ele ficará na Europa. É isso aí. Vamos ver então. A torcida fluminense ansiosa para a volta do monstro, mas pelo jeito o TS3 vai ficar na Europa, segundo o nosso querido Jaime Luiz. Boa noite, Octávio Bocão. Boa noite, Mazela, a todos os meus amigos mosqueteiros, em especial ao Jaime Luiz. Eu queria saber do Jaime Luiz como está o andamento do campeonato português. A coisa andou aí mal no início, na volta. Só duas equipes podem disputar o título, o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Mas esta semana já o Benfica cedeu um empate em Portimão, 2-2, diante do Portimonense, vencia por 2-0. O Futebol Clube do Porto venceu o seu jogo em casa diante do Marítimo e agora é o Futebol Clube do Porto que lidera o certame, possivelmente daqui para frente não tenha mais tropeços. Vamos ver. O Benfica terá que se recuperar. O Benfica vai jogar diante do Rio Ave amanhã e o Porto joga também frente ao Desportivo de Chaves. Vamos ver. Aliás, Desportivo de Aves. Vamos ver o que acontece. Está muito disputado e há uma guerra muito grande entre os dois clubes, arbitragens, mais isto, muita reclamação. E acredito que o campeonato vai ser bem disputado. Jaime Diniz, um abraço para você. Você, ponto de equilíbrio, Jorge Ramos. Olha, uma boa noite a você, Ricardo Mazella. Boa noite aos meus amigos aqui do programa. E uma boa noite também especial ao Jaime Luiz. Ô, Jaime, a pandemia afetou muitas coisas, mas está afetando também o mercado europeu? Sim, meu querido Jorge, sem dúvida que está afetando, porque as transferências bombásticas, não sei quantos milhões para aqui, não estão acontecendo. É muito difícil. O Barcelona era louco para vender o Coutinho, mas quer muito dinheiro. O Coutinho ganha 220 mil euros por semana. O contrato dele, o salário dele é dividido entre a equipe do Barcelona e também o Bayern de Munique. Isso também está atrapalhando o Coutinho, mas o Coutinho deve voltar para a Inglaterra. Muitas investidas, muitas trocas vamos ter. O William vai sair também do Chelsea a custo zero, acredito que vai também para... Falam no Barcelona, falam muita coisa. O mercado já está muito movimentado e deve ficar muito mais ainda nos próximos dias. Jaime, fica com a gente, porque está na hora do Kiss. Quero saber se o Bocão vai manter a liderança do campeonato do Kiss aqui do Max Sport ou se vocês vão reagir, hein? Vamos voltar para o ano de 1972, 26 de novembro, para ser mais exato. Morumbi, São Paulo. Rapidinho, qual o clássico para você, Bocão? São Paulo e Santos. São Paulo e Santos. Você acertou um dos dois. Para você, Sérgio Américo? Palmeiras e Santos. Você acertou um dos dois. Para você, Jorge Ramos. São Paulo e Corinthians. Você acertou um dos dois. Você, meu querido Carlos Borges. Essa tá mole. São Paulo e Palmeiras. Nada disso, é Corinthians. Errou os dois. Conseguiu errar. Jaime, você é esperança, Jaime. Que clássico é esse? Santos e Corinthians. Você é brilhante, Jaime. Esses quatro mosqueteiros não sabem nada. É Santos e Corinthians. Olha aí. 1-0, Santos. Clodoaldo. É Clodoaldo aí? É, Clodoaldo, ele mesmo. E tem... eu confesso aqui que eu não consigo enxergar direito. Clodoaldo. Agora é o seguinte. Número 5, Clodoaldo. 1-0. Aí tem um cara... Tem um jogador do Santos que fez 2 gols, mas não foi o Pelé. O Bocão falou 2 gols do Pelé, mas o Bocão dessa vez acertou. Eu nunca nem me lembrava desse cara, tal de Nenê. Nenê, cara, fez 2 gols, fez esse segundo. Olha o Rivelino ali.
Esse ponto aí é o Edu. 2-0. Eu pensei no Pagão, mas... Pensei que fosse o Pagão, mas não é. Esse ponta ali que fez a jogada na esquerda é o Edu, esse aí, ó, que tocou a bola agora. Que deu... É o Edu. Mais um gol do Nenê, olha lá, mais um gol do Nenê. 2 gols do Nenê. Aliás, o Edu... Esse ponto deve ser o Manuel Maria. Não é o Manuel Maria, não? Repara a jogada do Pelé, que ele, ó, aí ele chuta, olha, um golaço, né? Esse golaço aí no ângulo. Esse Edu. Esse foi 4-0. O Edu. Deixa eu só falar 4-0. Ele seria... O Edu que foi o sucessor do Pepe, né? Isso, exatamente. Isso. Então tá aí, 4-0. Clodoaldo, como é que é? O Corror fez 1-0. Nenê, eu não me lembro desse cara, Nenê. Alguém lembra não desse Nenê? Pode até botar o Jaime aí também, se você quiser. Não, era meio campo. Meio campo ele. Eu não me lembro dele. Fez 2 gols e o Edu fez o 4º gol numa uma triangulação bonita do ataque do Santos. O Pelé meteu, recebeu na frente. E o Edu, 4-0. Então, pela primeira vez na história do 15, o Bocão dessa vez não acertou. Não acertou, mas está aí. Essa nossa brincadeira para descontrair. Que isso, Borges? Que isso? Eu, hein? Torcendo contra o Bocão, Borges? Torcendo contra o Bocão. Aí, né? Torcendo contra o Bocão. Depois desse quiz, depois de tudo isso, deu até vontade, já que eles erraram tudo, fazer ginástica. Marcelo Barbosa, vamos fazer ginástica? Bota a galera para malhar. Boa noite, Mazela. Boa noite, amigos da Max Esporte. Mazela, hoje nós vamos começar com o primeiro programa de uma série de 3 em que eu vou dar dicas de exercícios posturais. Exercícios, lógico, que vão melhorar a sua postura, te dando um aspecto de vencedor, de vitorioso, e também vão ajudar na prevenção das dores lombares, torácicas e cervicais. Primeiro exercício, apoiando numa parede, com os pés ligeiramente afastados na largura dos ombros. Eu vou fazer um movimento de quadril para apoiar a lombar na parede. Encosto a cabeça, olho para frente, estico aqui a cervical e apoio ombros e braços na parede, com as palmas das mãos viradas para frente. Respiro profundamente. Esse exercício pode te dar algum desconforto, é natural, mas com o tempo isso vai melhorando. O segundo, apoiando na parede, flexionando o joelho até encostar no abdômen e mantendo a minha cabeça apoiada numa boa postura e os ombros projetando para trás. Faço com uma perna e depois com a outra. Esses exercícios também são muito interessantes e tem uma resposta muito positiva quando você está o dia inteiro em pé ou andando e sente aquela dor na lombar, aquele incômodo. Faça esse exercício que vai aliviar bastante. Você vai ficar nas posições 30 segundos ou o quanto você aguentar, 3 séries. Um grande abraço, semana que vem tem mais. Hora e vez do basquetebol, da bola laranja. E na bola laranja, quem entende muito é o meu querido Marcos Bigo Mendes. Amigos e amigas do basquete, fãs da bola laranja, boa noite. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre sistemas ofensivos e defensivos. Então, por exemplo, no ataque, os sistemas foram criados para favorecer o jogador a fazer uma cesta. Já na defesa, os sistemas são criados para impedir com que o ataque faça a cesta. Então, por exemplo, no ataque nós temos o motion, nós temos o flex, nós temos o triângulo, nós temos várias situações para explorar um determinado jogador individualmente ou um grupo de jogadores. Já na defesa, nós temos as defesas pressionadas a quadra toda, as defesas meia quadra, a defesa por zona e a defesa individual. Mas o importante que nós treinadores temos que saber é que nós temos que ajustar os nossos sistemas ao material humano que nós temos, aos jogadores que nós temos, senão nós não vamos ter sucesso. Então fica a dica, criem seus sistemas ofensivos e defensivos da maneira que vocês quiserem, mas não esqueçam de adaptar aos seus jogadores, tá bom?
Fica a dica. Boa noite, até a próxima. Valeu, Biguzinho. Sempre bom ter você com a gente aqui, desse esporte que eu sou apaixonado e eu que te venci várias e várias vezes no encontro Fla-Flu, nas categorias infantil e infanto-juvenil. Fazer o quê, meu garoto? Fazer o quê? Ele está chegando. Tem a volta do CBLOL, tem o segundo split, novo PlayStation 5, ele sabe tudo. E de imediato mandaram um beijo para a mulher dele. Semana passada, no sábado, completou mais um aniversário. Ilana, um beijo de toda a equipe. Flávio, bota todo mundo na tela aí, por favor, por gentileza. Para poder. Beijo, todo Ilana. mundo mandando um beijinho para Ilana, que fez aniversário. Oi, Ilana! Ilana, um beijo. Tá vendo? A galera toda, todo mundo, a da Querida equipe, Ilana, mandando um beijo para você, pra você. pessoal também. Todo mundo. É contigo eu falar Flávio. Não é contigo não, Flávio, é com você, Paulo Bizarro. Olá, muito boa noite. E nesse último 11 de junho, em grande evento, a Sony apresentou ao mundo e matou a curiosidade de milhões de pessoas o novo PS5. Ele veio lindão, na cor branca, fugindo do clássico preto dos outros lançamentos da Sony, e traz as LEDs azuis com detalhes em preto, e vem nas versões com CD Ultra HD, para quem curte como eu, que gosta de ter os títulos ali, ou na versão sem o CD, que vem só para você poder baixar a versão digital para quem já está acostumado. Ele trouxe também os periféricos headset 3D com 2 microfones para eliminação de ruído, a câmera Ultra HD para você poder gravar seus games ali, seus streamers, um controle de mídia para navegação e também os já famosos e falados aqui controles DualSense que trazem maior sensibilidade para quem está jogando. Quem curte vai ficar alucinado. Além de vários títulos novos, Gran Turismo 7, o novo Resident Evil, Spider-Man Miles Morales, mas nós vamos falar isso por aqui na próxima semana. Tem novidade também no CBLOL. Segunda split reiniciou e o Santos, que subiu há pouco do circuitão, vem arrebentando com 4 vitórias em 4 partidas na liderança da competição. Quem não vinha nada bem era a equipe do Flamengo, com 3 derrotas consecutivas, o que assustou sua torcida. Mas com a estreia dos coreanos do domingo, o Flamengo conseguiu a sua primeira vitória e deu uma respirada. Outra novidade sobre o Flamengo é que foi liberada pela diretoria a corrida para a montagem da equipes de Free Fire e PES 2020. Vai ser bacana ver o Flamengo disputando com Corinthians, Santos, Cruzeiro no Free Fire. Vamos ver como é que isso vai ficar. E como prometemos, a gente vai divulgar por aqui todos os torneios e ligas legais que estiverem correndo por aí. A de hoje é a ML360 Online, torneios de FIFA 20 para a Xbox, do Fernando e do Marcos Rezende, que faz um trabalho bem bacana, tem canal no YouTube, eles gravam os vídeos, você vai se divertir e fazer novas amizades, vale a pena. O bicho tá pegando também na Copa Free Fire, a equipe da B4 está em primeiro, com a Loud em segundo, seguida pela Vivo Kid, que liderou boa parte da competição, e NTZ em quarto e Coringão em quinto. O Cruzeiro está lá na penúltima colocação, e a Pen Game teve uma recuperação ótima, com um buia sensacional no final da quarta queda da 15ª etapa. Os torneios continuam na semana que vem, dia 20, e as grandes finais estão marcadas para o dia 18 e 19. Um abraço a todos, carinhoso, obrigado, espero que tenham gostado. Tchau! Valeu, Paulinho! Isso aí, gostei da camisa. Camisa é Game Street Fighter. Ô, Paulinho, tá toda semana, gostei. Camisa foi nota 10, hein? Nota 10, Ilana, sempre produzindo você legal. E para fechar o primeiro bloco, vamos chamar ele, direto de Bruxelas, na Bélgica, nosso correspondente internacional, nosso Max Sport, está cheio de guerre-guerre, que prestígio. É você, Paulo César Oliveira. Com os estabelecimentos comerciais funcionando normalmente e a livre circulação garantida, chegou ao final a segunda fase do desconfinamento. A terceira fase inicia-se amanhã, com a garantia de livre circulação entre os países membros da União Europeia. Mas isso não será de maneira homogênea. Alguns países vão manter até o final do mês de junho as restrições de viagens intercomunitárias, como a Espanha, por exemplo.
E quanto ao nosso panorama semanal sobre o futebol europeu, 3 ligas já estão em atividade. As ligas alemã, portuguesa e nesse último fim de semana reiniciou-se a Liga Espanhola. Para esta semana, as 2 últimas ligas que terão campeonatos até o fim também serão reiniciadas. Na próxima quarta-feira, a Liga Inglesa e no final de semana que vem, finalmente, a Liga Italiana. Na Liga Alemã, o Bayern lidera, tem 7 pontos a mais do que o Borussia Dortmund, segundo colocado. Na Liga Espanhola, o Barça está na frente com 2 pontos a mais do que o segundo colocado, o Real Madrid. E a decisão mais importante do futebol europeu vai acontecer durante esta semana. A UEFA vai se reunir com as principais federações para definir o local da final da Liga dos Campeões. A final estava prevista para o estádio Atatürk, em Istambul, na Turquia. Mas falta de condições de segurança em relação ao transporte e logística para jogadores e equipes fizeram com que a UEFA adiasse para 2021 a final na Turquia. Em 2020, uma final revolucionária pode ser então a decisão da UEFA, ou seja, a partir das quartas de final, todos os jogos realizando-se em apenas um país, em apenas uma sede. E a principal favorita é a cidade de Lisboa e o Estádio da Luz, que deve então, caso a decisão seja confirmada, abrigar todos os jogos desde as quartas de final até a grande final no estádio do Sport Lisboa e Benfica. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Obrigado, Paulinho. E a semana que vem, com mais informações do continente europeu, Jaime Luiz ficando com a gente aqui. Então, antes de encerrarmos o primeiro bloco, deixa eu saber dos meus mosqueteiros e mais o meu querido Jaime Luiz, primeiro despedindo dele. Ô, Jaime Luiz, manda um abraço para o nosso querido Jaime Diniz, que eu vou mandar um abraço para o Marcelo Cunha, não é isso, Bocão? O Marcelo Cunha, vento que venta lá, venta cá, gente boa. Gente boa. Galera, vamos nos preparar. Vocês vão me dar boa noite de novo daqui a pouquinho, porque vai chegar uma nova convidada, Sandra Pires, e a expectativa de uma surpresa. Daqui a pouquinho todo mundo junto, combinado, pessoal? É isso? Combinado. Perfeito. Ok. Tá certo, então. Jaime, até a semana que vem, meu querido amigo. Parabéns pelo Dia dos Namorados, hein, Jaime? Você arrebentou com as fotos no Facebook, hein? Tá bom. Bocão, Sérgio Américo. Eu não ficou atrás, não. Não, tá aqui comigo direto aqui, ó. Essa mão aqui, ó. Senão, ó, apanho, não tem jeito. Vamos em frente, vamos em frente. Daqui a pouquinho, Sérgio Américo, Jorge Ramos, Carlos Bossi e Otávio Bocão, com Sandra Pires aqui no Max Esporte. O Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, sempre com oferecimento de ACM, lá na Roda Lapa 86, muito mais que uma academia, e Rede TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Fala com o meu amigo Júlio Cosentino, é isso aí. E, como eu havia dito no primeiro bloco, o detalhe é o seguinte, uma convidada especialíssima, show, top, realmente deixando todos nós aqui do Max Esporte extremamente felizes por ela estar com a gente aqui no Max Esporte. Sem esticar muito, porque a idade chega, sem óculos não dá. Então, olha só, eu vou começar a falar. Mulher brasileira, que ao lado da Jack, foi a primeira a conquistar medalha de ouro olímpica em toda a história dos Jogos Olímpicos em Atlanta 96. Ela também foi a primeira mulher a ser porta-bandeira de cerimônia de abertura de uma edição de Jogos Olímpicos na história da delegação brasileira em Sydney 2000. Olha só, não para por aí não, hein? A mulher brasileira com o maior número de medalhas olímpicas em todos os tempos. Demais, hein? Reconhecida pela Federação Internacional de Voleibol como a melhor atleta do mundo na modalidade dos anos 90. Em 2014, entrou para o Hall da Fama do voleibol, tirando o óculos. Então, com alegria, com essa abertura, com tudo isso na carreira, no currículo dela, bota ela pra gente aqui, bota ela pra... Olha, chegou Sandra Pires. Sandra Pires Tavares, mas é conhecida como Pires, não botou o Tavares do pai, deve ser o da mãe. O seu Arnaldo deve ter ficado bravo a vida inteira por isso, mas ela vai contar daqui a pouquinho. E para ajudar na entrevista, não, nesse papo descontraído com a Sandra,
Está comigo Otávio Bocão, meus 4 mosqueteiros, Otávio Bocão, Sérgio Américo, o meu querido Carlos Borges e o ponto de equilíbrio do programa, Jorge Ramos. A primeira pergunta é sempre minha para poder já marcar território. Sandra, com esse currículo todo, maravilhoso, sensacional, você quer casar comigo? Não responda, não. Ô, Ricardo, olha, você pedindo assim casamento no ar, né? Olha, obrigada aí pelo convite. Otávio também, Sérgio, Carlos, Jorge. Prazer aí estar participando com vocês. Prazer é nosso, Sandra. Realmente, acho que vai ser uma noite bem agradável. E mais agradável e honroso para todos nós, minha querida, não tenha dúvida que hoje é seu aniversário. Completando hoje, não vou dizer, é adolescente ainda, então a educação, se fosse o Bocão aqui, ia falar a tua idade, mas eu jamais falaria isso. Então, parabéns, recebo o beijo de todos nós da equipe aqui, nesta noite especial que você está dividindo com a gente o programa. Gente, rapidinho, os 4 para Sandro, comigo. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Isso. Então, olha só, para retratar esse momento especialíssimo, tem uma pessoa que quer te dar parabéns. Bota no ar. Gente, ó quem chegou! Outra surpresa! Aí, Jack! Vocês deviam ter me colocado junto do parabéns. Isso não é problema, Jack. De novo, todo mundo. Parabéns! Jack, puxa aí. Muitos anos de vida. Viva Sandra! Então é isso. Por essa, você não esperava que o Mazela fosse aprontar para você, hein, Sandra? Não esperava mesmo. Com Mazela, pelo visto, tem que ficar esperta. Fica ligado. Se levantar, eu corto. Levantar e corto. Participa com a gente. Faz a primeira pergunta aí, fala o que você quiser. Eu estou, sinceramente, mega honrado, cara, em botar vocês dois com a gente aqui no Max. Não é a TV Globo, mas o Max Sport também faz das suas cacetadas também. Fala, Sandra, olha só, eu estou achando maravilhoso, porque assim, um programão para mim, que já estou em quarentena há 80 dias, já nem sei mais o que é isso. Então, é um acontecimento, né, o seu aniversário. Me fala, o que você está fazendo ultimamente? Olha, Jaque, eu tô um pouco cansada dessa quarentena, né? Já realmente, ainda bem que liberaram a praia para atividade física, porque eu estava sentindo muita saudade da areia, e já dá uma desopilada um pouco mais, vai voltando aos pouquinhos, mas não tem muito o que fazer, né? A gente fica meio que limitado e a internet o tempo todo. Então, foi aniversário do meu pai no dia 11, então cantei parabéns para ele da janela. Então, assim, são coisas bem diferentes fazer aniversário na quarentena, né? Mas eu acho que vai ser legal, você recebe muitos telefonemas, recebe homenagem em programa, olha que legal, né? Está todo mundo comemorando do jeito que pode. É verdade. Aproveitando, olha só, daqui a um mês praticamente, iremos comemorar 24 anos da medalha de vocês duas, a primeira na história, que todo mundo já sabe, sensacional. O Brasil parou, emocionou, foi bem bacana. 24 anos depois, quando se fala nisso, com várias e várias entrevistas que vocês já deram, é legal ou é sempre bom recordar ou já deu, já encheu o copo? Olha,
Para mim, Não, vai mudando, vai mudando, essa conquista vai mudando, você não tem ideia como ela vai mudando. a gente continua descobrindo o quanto vale. A gente estava conversando outro dia sobre isso, o quanto vale essa medalha de ouro, né, para a gente, o quanto vale uma medalha olímpica, ainda mais a de ouro, que é a mais cobiçada, e o quanto que é difícil estar na hora certa, no momento certo. A gente falou sobre isso. Eu estava fazendo uma live com a Jaque, na Confederação Brasileira de Vôlei, e eu perguntei para ela: Jaque, imagina se fosse no nosso ano da conquista, em 96, se acontecesse uma pandemia, nós éramos favoritas à medalha de ouro, e a gente não sabe se a Olimpíada vai acontecer, se não vai realmente em 2021, quer dizer, imagina isso tudo acontecendo, a gente não... É de pirar a cabeça para o atleta que está vivendo esse momento agora, que já está classificado e não sabe se vai acontecer, ou como ele vai estar em 2021, entendeu? Então, a gente estava falando o quanto foi importante dar tudo certo, porque a gente sabe que é muito difícil, então Não, muito especial. E para dar certo, né, tem que fazer certo. E para nós, atletas, né, de conviver com o que está acontecendo agora no Brasil, é muito difícil, porque a gente, quando tem um objetivo para fazer as coisas, a gente planeja, né? Você toma decisões, você faz uma equipe, né? Você cria a equipe, você fortalece. E aí pelo menos você sabe que você está no caminho certo, né? E agora a gente não sabe nada, né? A gente não sabe nada, nem a cura, o que é, o que não é. É um descaso total, mas eu não vou falar sobre isso não, porque a gente vai desviar o foco. Meu querido Carlos Borges, uma pergunta para a Sandra. Um abraço para todos aí no Max Esporte, você, Ricardo Mazella. Jaque e Sandra. Sandra, em 2002 você fez uma declaração de que, se não fosse para os Estados Unidos se juntar a Jaqueline para começar o trabalho dessa dupla, você ia acabar tendo muitos filhos, casado e tido muitos filhos. A decisão, como é que foi? Foi difícil, não? Olha, naquele momento foi um pouco difícil, porque eu era noiva, né, do Lívio aqui no Brasil, mas assim, eu já sabia que eu queria ter a minha independência, eu estava começando uma carreira, eu era muito nova, e realmente eu decidi, sabendo que aquilo poderia, né, mudar muito, mas eu precisava viver aquele momento, e eu me dediquei realmente à minha carreira, porque eu era muito nova. Fala você, Jorge. Jorge, por favor. Para ser campeã, quando chega lá no título, todo mundo acha que né, comemora, parece que é muito fácil. Mas tem a parte física, técnica, intelectual, emocional, e hoje já se fala até, né, numa outra valência, a valência espiritual. Conta um pouco para todos nós dessa dedicação para chegar a um título dessa atitude. Olha, realmente uma dedicação total, né? Até o noivo ficou para trás, como eu disse. Você tem que optar, né? A sua vida, tudo passa a ser segundo plano. Quando você tem um objetivo desse nível, ainda mais no começo de carreira, e você realmente você tem que ter muito foco para não sair do teu objetivo, não deixar que nada te atrapalhe. E a Jaque me ajudou muito nisso, porque ela já tinha participado de 2 Olimpíadas, né, Moscou e Los Angeles, e era a minha primeira. Então eu fiquei muito focada, porque eu também queria muito melhorar, eu queria muito aprender a jogar e vencer, né? Então, para isso... E assim, mas eu acho que você fazer o que você gosta, você atura melhor a rotina, porque a rotina não é fácil. Mas eu sempre... Eu descobri o voleibol com 11 anos de idade e já foi uma paixão ali à primeira vista. Então, eu fui seguindo, né, trabalhando. Então,
é dedicação realmente total. Você fica em função daquilo, não tem, você perde todas as festinhas, você perde casamentos de amigos, aniversários, até funeral você não vai, porque ninguém te avisa, porque não quer te atrapalhar, que você vai ficar preocupada, né? Eu falo isso porque eu estava jogando um torneio aqui mundial, meu avô faleceu e a minha mãe não me contou, era o pai dela, porque ela não queria tirar meu foco daquilo ali. Então, assim, você fica sabendo depois, que eu falo, vou visitar meu avô. Não dá mais, Sandra. Então eu falo, gente, como é que é isso, né? Você realmente, é uma vida muito cansativa, que não sobra muito tempo para você fazer, porque o teu corpo tem que estar preparado de manhã, e foi o que você disse, as pessoas só veem os louros, as glórias, mas não veem a dor, né? Você sente para treinar, você treina com dor, você tem uma dieta mais regrada, você não pode dormir a qualquer hora, então é uma vida regrada, mas você tem que gostar. O Jorge vai perguntar, eu ia chamar o Sérgio Américo e o Bocão, mas eu queria que essa pergunta é inteligente, é o ponto de equilíbrio do programa, pergunta inteligente. Jack, responde você, vê teu lado aí, por favor. Sim, então, eu vejo como você ter prioridades, entendeu? E no esporte você se organiza, né? Você coloca a sua prioridade e como é uma coisa realmente que mexe muito com o físico, é o seu físico, mas é também muito mental. E aquilo que você falou de ser espiritual também eu acredito bastante. Eu acredito que a gente tem que ter, acima de tudo, também um quê de espiritualidade, porque se você pensar, né, essa questão, porque hoje eu penso assim, naquela época não, por isso que quando a gente falou da medalha, a medalha vai mudando, a medalha, a conquista foi há 24 anos, mas todo tempo ela muda, sabe? Cada vez que a gente comenta, fala sobre ela, sobre o histórico dela, a gente vai pensando sobre o que tinha acontecido, a maneira que aconteceu, e aquilo vai se transformando. Eu estou atropelando. Sérgio, você. Muito bem, Mazela. Primeiro eu quero externar aqui a minha satisfação, porque estou dividindo tela com dois monstros sagrados do esporte brasileiro, a Jack Silva e a Sandra Pires. Isso, para mim, é um grande privilégio. E a pergunta para a Sandra Pires. Você, Sandra, encerrou a carreira justamente no dia 29 de abril de 2009, no Distrito Federal, um jogo exibição contra os Estados Unidos. A dupla norte-americana era formada por Elaine e Nicole. Você estava ao lado da Thalita e houve a vitória do Brasil pelo placar de 2-0. Quando acabou o jogo, você sabendo que uma vitoriosa carreira no vôlei de praia estava sendo encerrada naquele instante, o que passou pela sua cabeça, Sandra? Olha, Sérgio, eu realmente... eu tinha decidido, mas eu ainda não estava decidida, sabe, assim, eu poderia ter prolongado um pouco mais a minha carreira, eu não me preparei para aquele momento ali, para parar, realmente isso é muito ruim para o atleta, quando ele não faz aquela desaceleração, né, vai parando de jogar primeiro o circuito brasileiro, primeiro o circuito mundial, depois para o circuito brasileiro, você vai aos poucos, né? Você vai adaptando, tanto até o seu corpo, né? Esse destreinamento que a gente não faz aqui no Brasil para de repente, isso é muito prejudicial, e para a cabeça, o mental fica muito ruim. Então, aquele momento ali, estava tudo programado já, né? Um jogo exibição de despedida, foi legal ter parado no auge. Em fevereiro, eu joguei o Rainha da Praia também, fui a campeã do Rainha da Praia em 2009. Eu era mais velha e ganhei o torneio, que é um torneio difícil, mas eu sabia que eu poderia prolongar um pouco mais. E aquilo, né, eu achei que estava na hora de parar, porque
a minha última escolha de dupla não deu certo, e eu larguei meu patrocinador, fui para outro, depois não dava para voltar. Então aquilo não deu certo, eu falei, então é hora de parar. E eu completaria 36 anos em junho. E aí parei, né, com quase 36 anos em abril. E aí depois eu fui encarando, né, como eu faço na minha vida, eu vou encarando as coisas que eu decido. Depois que eu encarei, eu me direcionei para outras coisas, mas aquele momento ali eu ainda estava muito apegada ao voleibol. O Bocão, para a Sandra que já sabe, mas a Jaque chegou depois, seleção brasileira de futsal, atleta que nem vocês. Então eu acho que para fechar essa primeira rodada, Otávio Bocão, é contigo. Muito boa noite, Mazella. Parabéns, Sandra, pelo seu aniversário. Você e Jaque, né, foram ídolos de toda a nossa geração, né, porque talvez nós tenhamos a mesma idade, mas é impressionante o que vocês fizeram. A Sandra veio quadra-praia, uma veio praia-quadra-praia, que foi o caso da Jaque. Eu queria saber, eu tenho uma curiosidade, que você, antes dos 20 anos, né, você conseguiu migrar do vôlei de quadra para o vôlei de praia. Eu tenho essa curiosidade, mas por quê? Já que o esporte não era olímpico, não era tão divulgado, e por que essa transição de vôlei de quadra para o vôlei de praia? Olha, Otávio, eu lembro bem, eu treinava no Forte da Urca, jogava quadra, e o meu auxiliar técnico do time da Rio Forte, na época, que era o time que eu jogava, o juvenil, ele já treinava uma jogadora que se chamava Karina. Ela já jogava, estava bem no início o vôlei de praia mesmo, eram poucas etapas, e eles viram em mim as condições de uma jogadora de vôlei de praia, e me convidaram. E aí eu fui fazer uma análise, né? Realmente não era um esporte olímpico, eu arrisquei, mas não tinha a figura do líbero nessa época. O líbero que joga, né, que é o mais baixinho hoje no vôlei de quadra, não tinha essa opção na minha época, então eu teria que ser atacante. E eu treinava com umas mulheres enormes, Márcia Fu, a Virna, Heloísa Roese, Sandra Suragi. E eu falava, gente, eu sou muito baixa, eu me achava baixa. Tudo bem, eu sempre tive um físico privilegiado, eu saltava muito, eu saltava 64 centímetros. Então, só que quando eu fui jogar praia, eu me apaixonei. Jogar dupla, mas aquela liberdade, você ter que fazer de tudo um pouco dentro de quadra. E eu me achava baixa. Aí eu falei, eu gostei muito. Eu até levei junto um tempo o vôlei de quadra e o de praia. Mas chega uma hora que não dá mais, porque a parte física é diferente, viaja para lugares diferentes, então você não consegue, você tem que fazer opção. E aí eu fui com o coração mesmo, porque eu gostei muito do jogo, e eu me adaptei muito rápido, então os resultados me motivaram muito, né? Logo no início, jogava contra a Isabel, a Jaque não morava aqui no Brasil ainda. Então, foi bem legal, foi agir com o coração mesmo. Eu nem pensei que se não era esporte olímpico, eu falei, eu vou jogar esse vôlei de praia, vou me dedicar um pouco mais. Jaque, a pergunta vale para você, respondeu 300 mil vezes, mas essa mudança da quadra para a praia, que para mim é muito melhor, pegar um bronze é muito mais agradável ficar numa quadra fechada. Muito melhor. É muito melhor, pegar um bronzezinho lá, jogar pá. E você foi parar nos Estados Unidos. Então, conta a tua história, já que a Sandra contou a dela, para a gente fechar o segundo bloco do Max Sport. Olha, eu joguei aqui pelo Brasil 2 Olimpíadas, joguei campeonatos mundiais e tudo mais, né? E assim, eu acho que a minha geração no voleibol de quadra foi uma geração que abriu várias portas, entendeu? Que introduziu mudanças no esporte amador para o esporte profissional. Então, eu acho que eu acompanhei todas as fases. Até que teve uma hora que
existiam algumas diferenças de pensamentos em relação à minha carreira como atleta e a forma que a Confederação Brasileira via o esporte naquela época. E aí me fez, eu joguei uma Olimpíada, que foi a Olimpíada de Los Angeles, e nas horas vagas, na hora que não tinha campeonato, não tinha jogo, não tinha treino, eu ia para a praia e comecei a assistir os jogos de voleibol de areia, porque o campeonato de vôlei de praia ele se profissionalizou e criou e cresceu nos Estados Unidos. E aí eu voltei para o Brasil, de lá, de Los Angeles, de Santa Mônica, naquelas praias de lá, eu voltei para o Brasil muito impressionada com aquilo. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de me tornar uma jogadora de voleibol de praia, mas naquela forma, como os americanos jogavam, sabe? Porque nem tinha aquela forma aqui no Brasil, não existia. E aí acabou que deu muita confusão aqui no Brasil, nós tivemos algumas discussões e eu acabei chegando nos Estados Unidos para conhecer o voleibol de praia. E eu vou te falar uma coisa, foi uma das decisões melhores da minha vida. Porque... Eu não tenho dúvida disso. Ah, com certeza. Nem eu. Ninguém, né? Mas o melhor das decisões, né? Porque hoje em dia é mais fácil você decidir, você vai porque tem dinheiro, você vai porque tem um bom contrato, você vai... Naquela época, todas as decisões foram sem dinheiro, sem contrato, foi só no coração. Só com o coração, entendeu? Né, Jaque? Então isso só tem um coração. sabor... Impressionante, a gente decidia tudo com o coração. É muito legal, é muito bom mesmo. Então, com o coração partido... O dinheiro é na consequência, né, Ricardo? Desculpa, o mas dinheiro faz parte da idade. Você, quando pensa primeiro no dinheiro, acho que não dá muito certo. Você tem que pensar no teu prazer, depois vem o dinheiro. Eu, pelo menos, a minha experiência, eu nunca pensei no dinheiro. Pensava ali no prazer e sempre deu certo. Entendeu? Então, é minha filosofia. Vamos dar uma paradinha, já já a gente volta com a reta final do Max Esporte. Até já, galera. Muito bem, estamos com a reta final do nosso Max Esporte, sempre com o apoio da ACM, muito mais que uma academia, e de REN TV. Comprar pra quê? Aluga é muito melhor. Júlio Constantino, com certeza, meu amigo Porto, embaixador da ACM, curtindo demais o nosso programa. Espero que você também esteja curtindo, gostando. Esse presente com esses dois monstros, essas duas figuras excepcionais do nosso esporte nacional, do vôlei de quadra e do vôlei de praia, depois a minha querida Sandra Pires e a nossa queridíssima Jack Silva com a gente aqui também. É a surpresa para a Sandra, aniversariante desta noite de terça-feira, dividindo este momento de alegria com todos vocês do Max Esporte. Mas eu tenho mais uma surpresinha para a Sandra. Meu amigo Flávio, quem quer parabenizar a Sandra também? Roda aí. Surpresa! Tudo bom? Achou que eu não ia passar aqui para te dar um beijo, né, numa data tão especial. Acho que já 50, tá rolando já 50 esse ano, não vem. Tá chegando, né? Bom, brincadeiras à parte, passando para te dar um beijo, Pires, te desejar tudo de bom, muita saúde, que é o mais importante, muitos anos de vida. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, né, enorme. Jamais vou esquecer tudo que a gente viveu, a nossa conquista incrível. Eu acho que a gente, somos abençoadas por Deus por a gente ter vivido aquela temporada, aquele período tão incrível, né, nas nossas vidas. Mas eu acho que o mais bacana é o que ficou, né, essa amizade com muito carinho que a gente sente, que eu sinto por você e eu tenho certeza que você também sente por mim. Mesmo que a gente não consiga se encontrar tanto quanto a gente gostaria, eu acho que essa amizade e o que ficou é o mais importante, né? Muito carinho, respeito, admiração. Acho que admiração é uma palavra-chave, né? E respeito. Então, beijo, aproveita seu dia, tá? Curta bastante e que Deus te abençoe. Beijão. Que coisa, hein, gente?
Olha Gostou? só. Oh, obrigada, Adriana. Que legal. Poxa, eu não estava esperando realmente tantas homenagens assim, e essas duas feras aí realmente participaram, minhas duas conquistas, nas minhas duas medalhas, Jaque e Adriana. Adriana adora me sacanear falando que eu estou fazendo 50, porque eu nunca chego aos 50, eu estou fazendo 4,7, entendeu? E ela fica louca, que eu não uso óculos e ainda não pinto os cabelos, ó. Os cabelos são naturais. Sabe o que eu me lembrei agora? Aquele comercial do shampoo, mas os meus cabelos, você lembra do comercial? Ela adora me sacanear com isso. Cara, eu me lembrei. Continua igual. Ela fala. Mas a minha voz, 50, a minha voz. A minha voz. Você lembra, Jack? Você lembra disso? Lembro. Já que eu me saí bem, se sai bem também o Ursão aqui no TV Max, Max Esporte. Pô, uma noite fantástica com a Sandra e com a Jack aqui. O roteiro foi todo pro cacete, foi pro vinagre, já mudei o programa todo. Faça a perguntinha para a Sandra, depois a gente vai tocando o barco aqui. Deixa eu aproveitar, vou fazer a pergunta para a Sandra e aproveitar a Jaqueline também. Ô Sandra, o detalhe é o seguinte, qual é você teve dois momentos, subir ao pódio e receber uma medalha olímpica, né? E o outro de levar em si de 2000. Qual desses dois momentos foi o mais emocionante para você? E para a Jaque, para você, e a Jaque pode responder, vocês esperavam competir a final contra a Mônica e a Adriana, que vieram de repescagem naquele momento na competição. Vocês esperavam, porque vocês tiveram uma dificuldade com a dupla australiana, mas vocês esperavam fazer uma final brasileira? E essa pode ser para a Jaque. Então, olha, só realmente a medalha, uma medalha olímpica, eu acho que ela supera conduzir a bandeira, porque é um momento mega especial, você está representando ali a delegação, o seu país, e eu ainda tinha uma vontade enorme de desfilar, porque eu não desfilei em Atlanta, que a Jaque não me deixou desfilar. É o trauma. Vou lembrar disso. É o trauma. Ela não me deixou desfilar, falou que ia ficar cansada, e eu não desfilei. Aí eu falei, e agora? E, quer dizer, quando eu recebo esse convite de desfilar com a bandeira, foi muito emocionante. É um momento assim ímpar também, que você está vendo todas aquelas delegações entrando, você ali representando seu país. Mas o pódio olímpico, ele supera esse momento. Acho que é o único. Porque você subir no pódio, botar uma medalha no peito e cantar o hino também, vendo a bandeira subir, esse é o momento mais arrepiante, mais emocionante da Olimpíada. E aí, Jack? Então, a conquista da medalha de ouro tiveram uns sacrifícios a mais, né? E assim, e como era ali já seria a minha terceira Olimpíada, e para a Sandra era a primeira Olimpíada da Sandra. Então, algumas coisas eu achava que não precisavam, sabe? Por exemplo, o negócio do desfile. O desfile é cansativo. Algumas coisinhas bem simples, né, Jaque? Não desfilar. Vamos desfilar bem simples. Não vamos desfilar, porque eu sabia que aquilo era um desgaste muito grande. Pô, ficava todo mundo, assim, tirando os países mais ricos, o resto, principalmente o Brasil chega numa Olimpíada, ele é o primeiro a entrar dentro de um lugar lá para ficar esperando o desfile, sabe? E aquilo leva 5, 6 horas. Acaba a água, acaba a comida, acaba tudo, não tem lugar para sentar, é uma coisa horrível. Mas só que eu já tinha passado por aquilo, já sabia como era, mas a Sandra não. Ela tinha toda uma vontade de fazer aquilo. Então foi difícil convencer, nem convenci muito, ela ficou muito chateada. Ela não foi porque eu falei, eu não vou, mas se você quiser, você vai. Aí ela desistiu. Mas ficou... Até hoje. Até hoje, ela ficou com o maior bico. Ela ficou com o maior bico
Não, fala aí. Assistimos o desfile numa TV 14 polegadas, que era da época. Só passava os Estados Unidos, que a gente estava lá. Quando passava o Brasil, acabou o Brasil, porque eles só passavam os Estados Unidos. Viu? Então não precisava. Aí eu falei, que tá legal vendo? essa tua ideia. O Sérgio tinha feito uma pergunta para você. Eu respondi a da bandeira e ele tinha feito. A minha pergunta foi em relação a vocês encontrarem na final uma dupla brasileira, porque ela veio da repescagem, a Mônica e a Adriana. E vocês já tinham tido uma dificuldade com uma dupla australiana. Vocês esperavam a dupla brasileira na grande final? Não, foi surpresa. Eu só fui descobrir porque quando nós vencemos a semifinal, tinha um jornalista que gritava: Brasil, Brasil é campeão, Brasil é campeão, Brasil é campeão. Aí eu falei, nem acabou, nem começou o jogo e já está dizendo que o Brasil é campeão. É o otimismo do brasileiro. Aí que eu fui entender que as meninas estavam na final, entendeu? Fala você, meu querido Sérgio Américo. Mas depois eu vou te explicar. Bom, depois eu te explico. Não, beleza. Bom, tem um momento de brincadeira, mas também tem a coisa séria. Minha pergunta é muito séria, é uma polêmica, e devido à importância no contexto do voleibol da Jaque e da Sandra, eu gostaria da opinião delas. O que acontece? Depois do assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, devido a uma ação criminosa de um policial em Minnesota, houve um embate via rede social entre duas grandes ex-jogadoras de voleibol de quadra, a Isabel e a Ana Paula. De acordo com o que a gente tem de informação, a Ana Paula teria postado algumas publicações racistas, enquanto que o mundo todo estava se manifestando de maneira antirracista depois desse assassinato. E a Isabel fez uma carta aberta ao público em rede social, rebatendo a Ana Paula, dizendo que a Ana Paula estava prestando um desserviço no combate ao racismo. Queria saber a opinião de vocês dois sobre essa polêmica envolvendo aí as declarações da Ana Paula e também da Isabel. Olha, o que eu posso dizer é que a minha melhor amiga é negra, né, a Alexandra, e é uma pessoa incrível, né? Ela me dava carona para os treinos, que o pai dela tinha carro, o meu não tinha, então ela me dava carona para a gente sair da Ilha do Governador e vir para a Zona Sul treinar. Quem sou eu para ter preconceito de alguma coisa? Né? Não tenho preconceito nenhum. Eu acompanhei, sim, e eu acho que cada um é responsável pelas suas atitudes, né? Você planta e você colhe. Então, assim, na verdade, eu nunca fico pensando muito nisso. Isso, é negro, é branco, eu acho assim que as pessoas... Né, é incrível ainda nesse momento da vida que alguma pessoa ainda pense nisso, né, porque eu sei que antigamente, né, as pessoas mais velhas ainda têm esse preconceito, às vezes chamam as pessoas, aquele escurinho, e assim, eu falo imediatamente, como assim escurinho? Não sei o que é escurinho. Negro, aquele negro, e outra coisa, o que tem a ver você falar que ele é negro? Se não... Então, assim, você percebe que realmente algumas pessoas elas têm essa dificuldade, mas eu acho que cada um é responsável pelas suas atitudes, né? Então, é o que eu posso dizer, eu li, acompanhei, vi, a Isabel escreveu uma carta até difícil de interpretar, falava sobre racismo estrutural, tive que pegar na internet o que era racismo estrutural, porque eu não sabia nem o que era. Eu falei, nossa senhora, que difícil aí para interpretar tudo, mas eu acho que a gente... e eu sei que a gente não sente, né, muitas vezes, por ser branco, mas
É verdade, as pessoas sentem isso, quando entram em algum lugar já tem um olhar diferente, a gente sabe disso, isso não tem que acontecer. Isso aí, para mim, é uma coisa do passado, uma coisa que nunca deveria ter existido, uma coisa muito feia. Mas eu acho que as pessoas, né, elas não se abrem, né, é respeito. Né, você e entender o lado, porque às vezes eles contam que é você chegar, você ter um olhar diferente, a gente às vezes não sente isso, porque não tem a cor para sentir isso, mas assim, basta você, eu, por exemplo, que praia, né, ando de chinelo, eu tenho uma história que é muito legal, vou contar aqui rapidinho, porque acho que vale a pena. Eu fui uma vez com a Adriana Samuel para as Ilhas Caimã, e aí chegou lá, saí do barco, né, deu uma paradinha ali nas Ilhas Caimã, que não paga taxa, né? Aí eu falei, porra, é aqui que eu vou comprar meu Cartier, primeiro Cartier da minha vida. Eu falei, vou comprar aqui que não paga taxa, imposto. E aí eu estava com uma pochete e o dinheiro, em dinheiro na pochete. E aí entrei na loja, a mulher me olhava de cima e embaixo, e aí eu já percebendo aquilo, e também não sou fácil, só porque eu estava de chinelo, de bermuda, mas o dinheiro estava ali para comprar. E aí eu falei, quero ver esse, quero ver aquele lá, quero ver aquele lá. E ela com uma má vontade, aí eu falei, vou levar esse aqui. Pá! Botei lá o dinheiro na mesa. Aí ela... Mas eu percebi esse preconceito, e é muito desagradável. A vontade realmente é de chamar a polícia e falar, ou o gerente está me atendendo mal, me olhou dos pés à cabeça, porque eu quero saber... Entendeu? É muito desagradável isso. Você se sentir mal. E então você aprende ali que você não deve julgar ninguém. Ninguém tem que julgar ninguém. Sim. Então, é verdade, é verdade. É assim que eu penso. Você tem toda a razão. Por causa de cor de pele, tem gente boa, negra, branca, amarela, gente que é ruim, preta, branco, amarelo, azul, roxo. É um absurdo. Nós somos iguais e vamos para o mesmo buraco. Todo mundo. Ninguém vai fugir. Vai ter diferença. Então... é um desrespeito você ser tratado pela sua cor da pele, pela sua maneira de vestir, se você é gordo, se você é magro. O mundo tem muita coisa errada. Eu ia falar de política, parei, vou parar por aqui também, senão eu vou desviar o foco. Mas, Jack, eu gostaria da sua opinião também. Até porque tem muito ladrão branco lá, né? Entendeu? Exato. E de colarinho branco, cheio de vagabundo. Vagabundo tem tudo que é lugar. O que eu vejo é assim, a Ana Paula, ela toma uma posição de defensiva em relação a essa coisa do racismo, né? Dessa questão do racismo, exatamente. Isso, os Estados Unidos com 12% de negros, assim, até perto do Brasil, a diferença é um absurdo. Mas, assim... E como se fosse o que tivesse acontecido de tão grave que foi aquele assassinato, aquele crime ali do policial com o joelho, né? Foi uma coisa horrível. Abuso de poder ali, né? Aquilo determina toda uma situação que acontece, só que é no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, principalmente, que eu acho que o Brasil, nesse lugar ali, eu acho que o que acontece no Brasil às vezes, é muito pior, sabe? Então, aí no ponto de vista da Ana Paula, que meio protege ou tenta encontrar um significado para aquele tipo de coisa, a Isabel responde de uma forma sobre essa questão cultural, sabe? Que é uma coisa meio que está colonizado aqui. Independente, não é só, como a Sandra falou em coisas, sabe, de olhares, de tratamentos, né? Mas muitas vezes acontece no dia a dia nosso aqui no Brasil e que nem as pessoas não se dão conta que estão fazendo uma coisa... são muitos detalhes, sabe? Se você começar a prestar atenção, sabe? Porque está dentro de cada um de nós, sabe? Perfeito. A forma que se trata, que são tratados os empregados, a forma
os lugares de cada um, é uma coisa muito forte. É muito forte mesmo. Então, assim, é uma carta que fala sobre essa questão racial, mas sobre também da branquitude, sabe? Isso é muito claro, né? Porque eu acho que o grande problema é essa branquitude que cada um tem aqui dentro e que faz com que isso seja, sabe, seja revelado, sabe? Gestos ruins, coisas, uma forma de pensar, e que nem percebe que está fazendo aquilo errado. Nós estamos tendo no Max Sport o privilégio de receber essas duas lindas pessoas, por dentro e por fora, a querida Sandra Pires, que está dividindo o seu aniversário com a gente aqui no Max Sport, canais 25 e 525 da NET. Essa surpresa agradabilíssima da Jack, tentou me dar uma finta, mas eu não caí na dela, está com a gente também aqui até agora. Entendeu? Adriana Samuel, um beijo para você, Adriana, obrigado pelo carinho, na mesma hora, mas ela, vou fazer, falei, pô, bacana, maneiro, um beijo para o meu querido amigo Sérgio Maurício também, nosso galã, alô Serginho, obrigado, irmão. Para encerrar, já estamos com um programa mais do que estourado, eu vou ter que ligar para o meu diretor de boné, amplie o programa que está show de bola, eu espero que em casa você também esteja gostando, esteja curtindo, com essas duas figuras fenomenais, e no dia do aniversário da Sandrinha com a gente aqui também. Bom, a pergunta final rapidinho para a galera, para a gente poder fechar. No pique, como o Bocão é fã da Marília Gabriela, é aquele papum, vai e volta, sei lá como é que é. Bocão, começa com você, Bocão. Vai, garoto. Eu queria parabenizar a Jaqueline por ter aturado a Sandra durante algum tempo, porque quem escolheu a Sandra, quer dizer, quem escolheu para ser parceira foi a Jaqueline para ser parceira da Sandra. Parabéns, porque a Sandra tinha um temperamento fortíssimo e eu sei muito bem disso. Eu queria que a Jaque comentasse sobre esse assunto, porque vocês na quadra era dificílimo lidar com a Sandra. Hoje vocês viraram amigas. Que isso? E tudo isso passa, que gente. Isso? É isso mesmo, a Sandra vai falar, a Jaque vai falar. Vou aproveitar que ela congelou. Vou falar, sem intriga da oposição. Ela que era muito difícil de lidar, tá? O Bocão, ela cobrava, ela queria que eu aprendesse a jogar em 3 meses. Ser campeão olímpico em 3 meses. Bateu o recorde. Não, mas é brincadeira. Olha só, porque eu acho que aí existia uma diferença de idade, né, muito grande, não de objetivo, né? Porque o objetivo era o mesmo. Por isso que a gente conquistou. Mas a idade, isso na hora, né, complicava um pouco o entendimento e a cobrança, né? Ela queria ganhar de qualquer maneira, ela queria ser campeã olímpica, ela não aceitava outra coisa, outra cor de medalha, e a responsabilidade era muito grande, né? Só que ainda bem que ela escolheu a pessoa certa, que eu também não era fácil, né? Então eu me desafiava o tempo todo e ela era meu modelo de excelência, então ela demonstrava e ao mesmo tempo me ensinava, e chegou um momento do jogo que eu queria jogar ali, quando eu consegui me igualar ao nível, né, eu falei, agora eu quero passar dela, então aquilo acelerou meu processo. Tudo que a gente fez foi muito certinho, sabe? Ter ido para os Estados Unidos, só que tinha realmente muito conflito. Assim, eu acho que a gente se entendia muito bem. Eu acho que dentro de quadra ela não concorda, ela acha que a gente se entendia fora. Eu acho que fora era mais difícil e dentro a gente não precisava falar que a gente já se entendia. Serginho, a pergunta final para a querida Sandra Pires. Tá legal. Sem enrolar, Lero. Sandrinha, se você não fosse atleta, qual seria a sua profissão? Que difícil, porque eu já pedi até para minha reencarnação eu ser jogadora de tênis. Agora fica difícil. Olha, eu acho que eu nasci para ser atleta, né? Eu gosto dessa vida, eu pratico até hoje. Difícil, eu acho que eu continuaria sendo atleta, poderia ser de outra modalidade, mas difícil escolher outra profissão, porque eu gosto muito do que eu faço,
eu não sei te responder. Assim, eu gosto de várias outras coisas. Eu gosto muito de cozinhar, poderia ser uma chefe de cozinha. Eu adoro essa área da saúde também, mas sou graduada em educação física, eu gosto muito dessa parte de trabalhar, mas acho que alguma coisa que fosse envolvida com esporte. Talvez isso. Tá no Tá sangue. solteira? A Peraí, Jack tá solteira? voltou! Voltou! Jack voltou, Todas essas qualidades, tá Jack! solteira? É normal, Fala, isso Jack. acontecer, você já sabe. Tá tranquilo. Você, Jorge Ramos, para Sandra, com Jack again, novamente. Fala, Jorge. Eu queria fazer uma constatação, tanto para a Sandra e para a Jaqueline, né, que uma vez eu vi uma definição sobre trabalho, Sandra, sobre conquistas, sucesso, que envolvia assim, 90% trabalho, uns 6, 7% de competência, obviamente, qualidade, e o restante de sorte. E eu acho que hoje aconteceu exatamente isso aqui. A gente trabalha, né, para poder trazer informação ao grande público, né, que nos acompanha, as pessoas interessadas, e nós tivemos o prazer de ter você, né, pelo seu trabalho, por tudo que você representa, e tivemos a sorte de termos Jaqueline, ou melhor, né, junto com você, as duas, né, grandes medalhistas. Então, uniu-se, né? Então, é isso. O nosso trabalho também sendo valorizado, trazendo vocês duas. Eu tenho certeza que isso acontece também quando vocês trabalharam juntos para conquistar essa medalha. Valeu demais ter vocês aqui. Não, olha, muito obrigada, mas eu também acredito que... Eu não sei o tamanho da porcentagem, mas o tamanho do trabalho é importantíssimo. A dedicação, né? As escolhas, isso tudo, né? E o objetivo, essas coisas são, assim, faz a gente gostar de viver, né? De tudo, né? Assim, é muito interessante, porque eu já fui uma pessoa muito mais competitiva que eu sou hoje. Porque a vida vai indo, né? A gente vai fazendo aniversário, né, Sandra? As coisas vão mudando, assim, de contexto um pouco. E antigamente vencer para mim era tudo, era vencer ou vencer, sabe? E aí o tempo vai passando e de repente as prioridades também vão mudando, assim. Não que deixar de vencer seja ok, não é nada disso. A gente quer sempre fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Só que aí a gente consegue encontrar outras coisas também que preenchem aquele lugar também, sabe? E você também não está nessa competição. A vida não te dá essa competição o tempo inteiro, sabe? E sempre, se alguém vai vencer, é porque alguém perdeu também. Isso também é uma coisa muito louca, sabe? E nem sempre quem perde é realmente um perdedor. Ou, sabe, perdeu ali, ou não chegou até onde eu cheguei. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa derrotada na vida. Perfeito. Então, assim, é isso. Eu gosto daquela talento... fala isso, você sabe que tem que parar. É isso, porra, muito bom. O talento não garante o sucesso. Tem que ralar. Tem que ralar muito. É verdade, Sandra, é verdade. E o Sérgio perguntou... Eu fui eu que perguntei. Eu posso fazer a perguntinha rápida para você encerrar? Posso? Depois do Borges. Fala, Borges. Tá. Depois do Borges. Então, deixa eu passar à frente do Bocão. A nossa Sandra Pires colocou que na próxima encarnação queria ser jogadora de tênis. Eu pergunto às duas, vocês voltariam a fazer uma dupla de vôlei na outra encarnação? Boa. Eu fui muito feliz como jogadora e fui muito feliz com a Sandra como parceira, entendeu? Então, tá tudo certo. Foram momentos muito felizes da minha vida. Então, ótimo. Eu também amo. Eu amo vôlei de praia, eu amo areia, eu jogo beach tênis também. Eu não saio da praia. Aliás, eu tô já no meu limite, né? Com essa quarentena que eu não... Agora eles liberaram, mas, poxa, você faz um exercício muito bom na areia. Fecha o programa você, Bocão, vai.
Não, eu só queria perguntar. Eu gosto de botar fogo no parquinho. A nível de resultado, a Sandra, claro, foi medalha de ouro junto com o Jaque. Mas a nível de resultado, a nível de desempenho, Adriana Samuel, Ana Paula, quem foi a sua melhor parceira? Olha, a Adriana, né, foi a minha segunda medalha. Então, assim, com a Jaque, foi minha primeira medalha. Eu era a favorita ao ouro. E aquilo ali foi muito aprendizado. Foi uma escola, foi o meu início. Imagina você abrir uma carreira com uma medalha de ouro. Tinha acabado de completar 23 anos, que foi em 27 de julho, né, que a gente vai comemorar agora 24 anos, e eu ali com 22 anos e completando 23 no dia 16 de junho. Né? Então, foi muito especial. Com a Adriana já era minha segunda medalha. A gente já sabia que a gente queria uma outra medalha, mas não éramos favoritas, então a gente sabia que a gente tinha que se superar, mas já foi uma parceria mais madura, né? Que também não fiquei na Vila, mas desfilei com a bandeira, porque eu ia desfilar de qualquer jeito. Foram situações diferentes. Já com a Ana Paula, era um timaço, um time que batia ali muito, a gente ganhava e perdia da Walsh da May, era um timaço para aquela época, só que um time com outras complicações, né? 2 técnicos, e assim, era para eu ter conquistado mais uma medalha, não conquistei, aquilo ficou muito frustrante, né? Porque o time era muito bom, e ela teve uma lesão, mas eu acho que tudo é merecimento, então eu tenho isso na minha cabeça, era merecimento, então não merecíamos, não ganhamos, mas assim, é difícil falar, porque são situações diferentes, né? Mas situações muito felizes, com a Jaque, com a Adriana, e com a Ana Paula, né, a gente quase chegou lá. Então, fica aquele gostinho, Obrigado. É difícil. Até hoje não digeri essa situação de não ter conquistado uma medalha, sabe aqui? Nós fomos campeãs mundiais no ano anterior. E não, então aquilo, sabe, difícil. Engasgado, né? Engasgado. Mas olha só, o merecimento é do público do Max Esporte, o merecimento é nosso de tê-la aqui com a gente, de ter Jaqueline, que não estava programado, e ela chegou gentilmente, carinhosamente, ficando com a gente até o final do programa. O merecimento é da gente, a alegria de ter tido o depoimento da Adriana a seu respeito. Pô, Adriana, faltou a Adriana botar ao vivo, que não tinha mais quadrinho para botar a Adriana. Adriana, Jack, gostou da pronúncia? Jack. Tá bom, não tá? Jack. Aí, Adriana, Jack e a Sandra. Quer dizer, o merecimento, eu acho que, não sei se a gente merecia tanta coisa, mas de qualquer maneira, eu tenho certeza que o nosso telespectador se amarrou, programa Medalha de Ouro, por causa de vocês duas, num dia especialíssimo pelo seu aniversário, minha querida, pô, sabe, ter tido essa paciência com a gente, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer, um beijo em cada uma de vocês, pelo carinho, gentileza, boa vontade, saco, tudo isso vocês tiveram com a gente aqui, aturar o Sérgio Américo, aturar o Bocão, aturar o Jorge Ramos e a primeira aturar o Carlos separação Borges. do programa Max Esporte. Obrigado, mano. Que legal. O despedido de cada uma de vocês. Vou deixar primeiro a Jack, porque você é aniversariante. Fala, Jack. Tá. Muito obrigado por vocês terem me convidado para o aniversário da Sandra. E eu fiquei muito feliz também, adorei a festa. E, Sandra, parabéns. Que bom, sabe? Você merece todo esse carinho e assim, por tudo, assim, pela pessoa maravilhosa que você é. E conta comigo, estamos juntas. Vamos continuar juntas para sempre, porque está marcado na nossa história, nas nossas vidas, tá? Que lindo, beijo gente. Grande. Me emociona. Fala, Sandra. Verdade, nossa.
A Jaque está ficando cada vez melhor, os anos vão passando, ela está igual vinho, só melhorando, melhorando. Eu fico até sem palavras, né? Muito obrigada, poxa, por ter ficado aqui com a gente. Obrigada, Otávio, Sérgio, Carlos, Jorge e o Ricardo aí pelo convite, através do Sérgio Maurício, né, que me ligou. Eu falei, claro, Serginho, para você é tudo. E aí ele deu esse programa aqui, pô, super legal, bem descontraído, como vocês falaram. E obrigada pelos elogios, pelo carinho e nesse dia tão especial do meu aniversário. Tá legal. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência, pela paciência, por ter nos acompanhado. E, acima de tudo, eu acho que o aniversário é dela, mas o presente foi realmente do público do Max Esporte. Jaque, um beijo. Sandra, um beijo grande. Parabéns mais uma vez. Um abraço do Arnaldão. Aquele abraço para ele também. Serginho, beijo. Bocão, beijo. Borges, beijo. Jorge Ramos. Obrigado pelo carinho. Próxima terça-feira, com mais um Max Esporte aqui pela TV Max. O Rio corre para Max.